O mundo está dividido em blocos de poder, interesses conflitantes e sistemas monetários que competem entre si. Nesse cenário, existem dezenas de meios de troca, mas apenas três que realmente importam quando o assunto é preservar valor e entender os ciclos de mercado. Se você não entende como moeda fiduciária, ouro e Bitcoin funcionam, você não está tomando decisão, está apenas reagindo ao fluxo. Hoje eu vou te mostrar por que esses três ativos importam, qual é a real função de cada um e como pensar em perspectiva sem criar achismos. Meu nome é Guilherme Oliveira e aqui eu falo sobre economia e investimentos de forma direta, séria e baseada em evidências. Vamos começar entendendo o cenário que criou essa disputa. Vem comigo. As disputas globais mudam constantemente e o mundo se torna estruturalmente mais instável. Estados competem por influência, segurança e autonomia econômica. Isso altera expectativas, incentivos e decisões em escala global. Quando esse ambiente muda, governos, empresas e investidores se adaptam, e toda adaptação cria novos incentivos econômicos. E é exatamente nesse ponto que a moeda fiduciária, ouro e Bitcoin passam a importar. Não porque são iguais, mas porque cada uma responde a um tipo específico de incerteza. Primeiro, o mundo está mais fragmentado. Cadeias de produção e de comércio estão sendo reorganizadas por critérios de segurança e estratégia, não apenas por eficiência econômica. Isso aumenta o custo, risco e imprevisibilidade. O FMI chama esse processo de fragmentação geoeconômica. Veja o caso da indústria de semicondutores de Taiwan. Ela concentra a produção mais avançada do mundo. Com o aumento do risco geopolítico na região, empresas como a TSM vêm sendo incentivada a diversificar sua produção fora de Taiwan. Para os países envolvidos, esse movimento não é apenas econômico, mas estratégico. Ele reduz a vulnerabilidade e assegura acesso à tecnologia essencial. Segundo, a moeda e o sistema financeiro deixaram de ser neutros. Países que controlam a emissão de moedas fortes exercem influência direta sobre o sistema financeiro internacional. Sanções, restrições e pressões financeiras se tornam instrumentos de política externa. Isso aumenta a demanda por ativos que não dependem exclusivamente da confiança em um governo. Um exemplo claro é o segundo mandato de Donald Trump. Desde o início, o dólar, o poder econômico e o uso de sanções voltaram a ser ferramentas explícitas para alcançar objetivos estratégicos. Terceiro, a dívida pública global elevada cria um ambiente em que governos precisam de flexibilidade monetária para administrar seus compromissos ao longo do tempo. Essa flexibilidade é um elemento central do dinheiro fiduciário. Olhamos para a pandemia. Governos do mundo inteiro expandiram gastos de forma agressiva. Porém, esses recursos não existiam previamente em caixa. Eles foram viabilizados por políticas monetárias de expansão, conduzida pelos bancos centrais para sustentar a resposta fiscal. Esses três fatores produzem uma pergunta simples: onde você coloca valor quando a confiança diminui, o risco aumenta e as regras mudam? E aqui entram os três: moeda fiduciária, ouro e Bitcoin. Moeda fiduciária é o dinheiro que a gente usa no dia a dia, como o real. O ponto central é que ela é emitida por um Estado e o valor dela depende da confiança institucional e do funcionamento do sistema. A principal vantagem do fiduciário é óbvia: ela é o meio de pagamento mais eficiente para transações, créditos, salários, impostos e comércio. É a base operacional da economia moderna. O ponto que muita gente ignora é que o dinheiro fiduciário tem oferta elástica. Isso não é mal por definição. Isso é o que permite os estados amortecerem as crises, financiar guerra e fazer política fiscal e monetária. Mas o custo disso existe. Quando a oferta cresce, o risco de perder o poder de compra vira parte do sistema. Em linguagem simples, inflação não é mais um acidente raro, é um risco estrutural do sistema fiduciário. Em resumo, o fiduciário é excelente para usar, inevitável para viver, mas exige gestão de risco para guardar valor. O ouro entra por um motivo simples: a escassez. Ele não gera fluxo de caixa, é difícil de armazenar, tem custo de custódia e não é prático para transações. Mas ele faz uma coisa muito bem: funcionar como reserva de valor. Historicamente, quando a confiança no sistema se deteriora, quando o mercado quer algo fora do jogo político, o ouro vira candidato natural. E é por isso que em momentos de estresse sistêmico, ele costuma ganhar relevância. O ouro não foi feito para te deixar rico rápido. Ele foi feito para sobreviver ao que quebra o resto. O Bitcoin é outra categoria. Ele não tenta ser um real melhor.
Ele é um sistema monetário digital com regras rígidas, oferta limitada e emissão previsível. Caso tenha alguma dúvida como funciona o Bitcoin, eu deixei no card um vídeo que fiz explicando como que funciona. A proposta central é criar escassez digital sem depender de um emissor soberano. Por conta disso, ele produz proteção contra a diluição monetária, alternativas em ambiente de risco soberano e, para muitos, um ativo especulativo. O Bitcoin ainda tem volatilidade alta e depende da adoção e infraestrutura. Então, ele não substitui o fiduciário como meio de troca no curto prazo e não substitui o ouro como reserva de valor histórica de milênios. Ele ocupa um espaço novo de escassez digital e portabilidade global. Se o fiduciário é eficiência, o ouro é neutralidade histórica, o Bitcoin é neutralidade algorítmica. Agora, junta tudo em um mundo com mais risco geopolítico, mais fragmentação e mais necessidade e flexibilidade do Estado. Faz sentido que as pessoas olhem para o fiduciário para operar a vida e a economia, ouro para reduzir risco sistêmico e político, e o Bitcoin para ter escassez digital fora do emissor estatal. O erro é tratar isso como quem vai ganhar ou pensar em qual é o ativo da vez. Se isso fosse fácil, todos seríamos bilionários. A pergunta melhor é qual o risco está aumentando e qual desses três respondem melhor. É assim que a gente vai parar de reagir a manchetes e começar a ler os ciclos. É difícil termos um cenário claro, por isso sempre usamos possibilidades. Pode acontecer o que esperamos, não acontecer nada o que prevíamos ou ainda ser uma mistura de tudo. Não existe bola de cristal, o que existe é preparo para lidar com cenários diferentes. Como já disse Sêneca, sorte é o que acontece quando o preparo encontra oportunidade. Então vamos preparar três possíveis cenários. Cenário 1. Inflação e dívidas persistentes, mas sem crise sistêmica. O fiduciário continua dominante, mas o investidor precisa de proteção contra a perda do poder de compra. Ouro e Bitcoin podem aparecer como alocações defensivas dependendo do perfil e do objetivo. Cenário 2. Estresse geopolítico e quebra de confiança internacional. A demanda por ativos neutros tende a aumentar. Ouro historicamente se beneficia desse tipo de ambiente. Bitcoin pode se beneficiar também, mas com uma volatilidade mais alta. Cenário 3. Estabilidade e crescimento com confiança institucional alta. A moeda fiduciária opera com menos prêmio de medo, ouro tende a perder parte do apelo como hedge, o Bitcoin pode continuar crescendo por adoção, mas o ciclo pode ficar mais seletivo. Percebe? Não é uma profecia, é uma leitura de função e risco. O resumo é simples, mas não trivial. Moeda fiduciária, ouro e Bitcoin não competem pelo mesmo espaço. Cada um existe para responder a um tipo diferente de risco. Moeda é eficiente na coordenação, ouro é proteção contra a ruptura sistêmica, Bitcoin é escassez fora da decisão política. Quem entende esses meios de troca irá entender poder, risco e tempo. Aqui a proposta não é prever o preço nem vender certeza. É oferecer estrutura para você atravessar o ciclo sem depender de torcida. Se você quer acompanhar o mercado com contexto, não com manchetes, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que é fissurada por Bitcoin. Me diz nos comentários se você sabe investir nesses ativos e até o próximo vídeo e grande abraço!